Ok, gente, boa tarde, viu? Agora vamos começar. Vou abrir aqui, só que eu fico invisível, né? Aí a gente vai dialogar de forma que vocês estão me vendo e eu não estou vendo vocês. Mentira, vocês também não conseguem me ver. Mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? E a gente vai trabalhar hoje a África e relacionar ao continente europeu e ao continente americano. As habilidades e competências que nós vamos trabalhar é ler e interpretar de maneira associada mapas temáticos sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as assimetrias entre a África e a Europa e formular hipóteses sobre as razões que levam governos e autoridades dos países do Norte a evitarem o uso da expressão refugiados e econômicos. Distinguir por meio de mapas a espacialidade das rotas transatlânticas do tráfico negreiro entre os séculos XVI e XIX, como também as dimensões e destinos, de modo a identificar sua influência na evolução demográfica da África no mesmo período. Daí a gente, faz essa análise entre a Europa e a África, A Europa e a África têm um relacionamento que já dura séculos, historicamente determinada pela escravização e colonização. No século XVI, esta relação ganha força de dois novos ingredientes. Quais são eles? A migração de africanos para o continente europeu e a chegada de uma nova potência na geopolítica africana, que é a China. A África tem entrado cada vez mais e com muito mais força no radar da comunidade internacional. Em parte, isso se deve ao potencial de crescimento e o desenvolvimento que o continente vem adquirindo ao longo do tempo. Diante do avanço chinês sobre o continente africano, com o investimento pesado na casa de centenas de bilhões de dólares, a Europa acaba precisando rever sua estratégia de presença dentro do continente africano, até agora garantida pelo passado colonial. Porém, a gente sabe que está havendo uma mudança, mesmo que de forma lenta, mas a Europa já está começando a ter um olhar diferente sobre essa nova geopolítica dentro do continente. Uma vez que ela detinha todo o domínio, agora ela está vendo a África adentrar o mercado internacional, principalmente com a relação comercial entre a China e o BRIC, de uma certa forma. A Europa quer que todo mundo, a Europa quer o que todo mundo quer na África, que inclusive a China, que é seus enormes recursos de cobre, madeira, diamante, ouro, gás, petróleo, minério e todos os outros recursos que nós já estudamos ao longo das outras aulas. Apenas na África do Sul, o país mais desenvolvido do continente, os principais itens exportados em 2016 foram ouro, petróleo cru e derivados de petróleo. Segundo informação do Observatório de Complexidade Econômica do MIT. Ou seja, se de um lado os europeus olham para a África querendo modernizar suas relações políticas e econômicas, de outro lado, lidam com a necessidade de limitar a presença de imigrantes e refugiados que fogem dos conflitos africanos em meio às discussões tensas dentro da própria União Europeia sobre esse tema. Então, é uma dicotomia. Uma vez que ela quer manter a sua presença dentro do continente, visando essa linha econômica, ou essa estratégia de ser a detentora dos recursos que a África produz e emite, ela quer controlar a presença dos imigrantes refugiados que acabam saindo dos seus países de origem em busca de novas oportunidades de vida ou até mesmo fugindo dos conflitos civis que existem dentro do continente. O contexto histórico. O destino do continente africano e boa parte das situações que as mais de 1,2 bilhão de pessoas que ali vivem foram determinadas por líderes europeus durante a Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 e 85.
Foi ali que, durante 3 meses, os 14 chefes de estados europeus conversaram sobre o que aconteceria, que nós já estudamos lá na partilha da África. Nessa reunião, saíram dois grandes vencedores, que foi a França e o Reino Unido, né, que levaram para casa boa parte do continente. Então, foram duas potências que ficaram com a maior parte da fatia, né, territorial. A forma como a divisão da África aconteceu explica muito sobre as relações comerciais, econômicas e humanitárias com a Europa, que tem uma natureza desigual e neocolonial, mas as relações entre os dois continentes são mais antigas, explica o professor de Relações Internacionais Demétrio Cesário. Então, ele diz que a Roma antiga já tinha uma rivalidade muito grande com a cidade de Cartago, localizada onde hoje é a cidade de Tunis, na Tunísia. O vínculo entre os dois continentes, né, o colonizador e o colonizado, segue até os séculos, né, vividos. Oficialmente, a Europa nunca assumiu nenhum tipo de responsabilidade pela desigualdade do continente africano, causada pela exploração e pela escravização de parte da população. Apesar disso, os dois continentes continuaram ligados, especialmente por conta da aproximação geográfica. Aí nós temos o mapa de colonização, como nós já estudamos, né, na aula sobre, né, o continente africano, e aqui temos, né, a divisão entre as potências de toda a área territorial. Então, a gente vê que França e Reino Unido realmente ficou com a maior parte, né, então acabaram se sobressaindo melhor da Conferência de Berlim. Colônia e metrópoles, né? Por conta da colonização, boa parte das nações africanas encontram em sua antiga metrópole a maior parceira comercial. Essa relação se mantém também por conta de fenômenos culturais, como a língua, por exemplo. Diferente de nós, brasileiros, que nosso maior parceiro não é Portugal. Então, a gente vê que eles ainda continuam com essa dependência. Segundo Cesário, essa postura é mais comum entre os países que foram colonizados pela França, que somam 17 no total. E é quem mais incentiva essas relações, porque além de ter sido uma grande metrópole, ela divide a região do Mediterrâneo com os países africanos. Então, além de tudo, ela tem uma proximidade maior em relação à geografia. Neste mês, né, então a gente está tendo pesquisas bem atualizadas, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a África é a principal parceira de seu país. Então vejam a dicotomia, uma vez que eles não aceitam, né, que os africanos adentrem de forma legal dentro dos seus países, eles têm essa relação próxima economicamente e não quer nem sequer desfazer-se, né, dessas relações comerciais. Né? E a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, por sua vez, fez um tour por diversos países do continente africano para garantir acordos no pós-Brexit. May até mesmo se mostrou a favor de propostas para a reforma agrária da África do Sul. Já a Alemanha garantiu total apoio à região do Lago, do Chad, que sofre com os constantes ataques do grupo extremista Boko Haram. Migração e geopolítica, né? Então, a gente vê que a geopolítica mundial hoje, né, ela tem as migrações internacionais, né, como acordo, né, de paz, ou até mesmo como acordo, né, de humanização solidária, né? Então, a ONU, ela vem trabalhando bastante essas políticas, mesmo que não sejam efetivas. Então, Cesário conta que a União Europeia, inclusive, mantém uma política que garante ajuda para a região do norte da África, que é banhada pelo Mediterrâneo. Essa região é a chave para as questões migratórias que pressionam diversos países europeus. Então, além de tudo, a proximidade que o Mediterrâneo traz, né, permite com que as migrações para a Europa aconteçam muito mais do que para as outras regiões do mundo.
Antes da Primavera Árabe, a Europa mantinha acordos com o ditador da Líbia, né, que é o Zine Abidine, o Ben Ali, Euzine Abidine Ben Ali, para evitar que os imigrantes chegassem até a Europa. Então, eles também fazem esse controle dentro dos seus próprios territórios. Imigrantes africanos clandestinos morrem em barco à deriva. Quase meia centena de imigrantes, né, africanos clandestinos morreram de sede, de fome, de frio, né, na costa da África, tentando chegar às Ilhas Canárias, na Espanha, a bordo de uma embarcação que andou à deriva no mar. Então, a gente sabe que esse fenômeno acontece, né, praticamente, né, de forma diária. A bordo de uma embarcação que andou à deriva no mar. Segundo fonte das autoridades de segurança, né, na capital da Mauritânia, 42 clandestinos, quase todos senegaleses, e também oriundos do Mali, do Guiné-Bissau e da Gâmbia, pereceram nas circunstâncias atrás referidas, na sequência de uma avaria no motor da embarcação. Então, a gente sabe que, além de tudo, né, eles têm os motores dos barcos que são muito frágeis, eles têm o controle da polícia, tanto do imperador do território deles, quanto dos países europeus, e tem as questões geográficas, né, referentes à localização e à condição das marés, ou do mar, ou dos oceanos, né, vamos dizer assim. Após a saída do Senegal e depois de um combustível e de uma comida terem acabado, os imigrantes começaram a morrer e a ser lançados ao mar pelos sobreviventes. Segundo os imigrantes, e o capitão do barco também morreu. Centenas de africanos em busca de melhores condições de vida na Europa morrem todos os anos, aventurando-se em precárias embarcações nessa região da África. Então, a gente sabe que para o Brasil também não foi diferente, né? Eles vinham nas condições, né, de trabalhador forçado, e se algum deles passassem mal ou chegassem a morrer dentro, né, das embarcações, era lançado, né, a mar aberto. Quando o regime de Ben Ali caiu, os europeus não tinham mais como controlar o fluxo de pessoas e teve início um dos maiores movimentos migratórios da história da África para a Europa. Aí nós temos as condições que eles imigram, né, que eles embarcam diariamente, e aí eles passam por todas as condições. Se eles saem da África em um clima que é praticamente, né, equatorial, porque eles estão ali na região norte do Saara, e dependendo da estação do ano, quando eles chegam na Europa, eles chegam no inverno, então eles acabam adentrando em uma outra condição climática. Por isso que muitos morrem de fome, de frio e de outras, né, causalidades. Agora, com governos de extrema-direita se proliferando pela Europa e o crescimento do discurso anti-imigração, a UE volta a oferecer ajuda financeira para que os países da costa do Mediterrâneo, né, para que eles tentem controlar a entrada e a saída de imigrantes. Daí nós temos mais uma embarcação em que eles imigram, né? Essas cordas não é para amarrar as pessoas, e sim para a sustentação do barco, caso tenha alguma mudança nas condições, né, climáticas do mar. Ou, se algum deles, né, morrer, eles acabam jogando de uma certa forma dentro do mar e assim sucessivamente. A gente sabe que muitos deles também estão aí numa condição de prisioneiros, nem sempre, né, eles têm liberdade total. Imigrantes africanos clandestinos morrem em barco à deriva, quase meia centena de imigrantes todo dia. Acho que eu já li um pouco isso, né? Eu acho que eu já li, eu só repeti esse. Aí eu coloquei para a gente refletir sobre essas condições em que eles vivem, né? Que aqui vamos refletir sobre a condição do imigrante quando
a língua, né, que eles não conhecem. Se eles vêm do país colonizador, eles têm um conhecimento, mas nem sempre eles chegam no país que foi o colonizador. Eles têm a questão da religiosidade, a cultura, as distâncias dos seus, e ainda a questão da xenofobia, que é muito presente. Então, são muitos desafios que eles precisam vivenciar para viver ou para, né, superar no outro país. A relação da África com o Brasil, que iniciou também no período de colonização, por um outro contexto. Então, a relação entre o Brasil e a África, né, possui diversos aspectos, em comum o passado colonial e alguns traços culturais herdados no período da escravidão. A maioria dos países que compõem o continente africano apresenta muitas similaridades com o Brasil. Primeiramente, os aspectos naturais de ambos têm em comum a presença de extensas áreas florestais, que nós já estudamos, como a Amazônia brasileira e a floresta equatorial do Congo. Em seus territórios estão localizados os dois maiores rios em volume de água, que é o Rio Amazonas e o Rio Congo, respectivamente. Depois nós vamos ter o Rio Nilo e o Rio São Francisco, que são dois rios que fazem o percurso inverso. Em outro ponto em comum são as enormes faixas de clima tropical recobertas por vegetação esparsa, que é conhecida como as savanas africanas e o cerrado brasileiro. Na literatura, nós temos a questão da língua inglesa, o cerrado é conhecido como Brazilian Savannah para eles, ou seja, a savana brasileira, né, que para nós é o cerrado. Então, aqui seria o nosso cerrado, se nós estivéssemos no continente africano, seria as savanas africanas. A questão da biodiversidade, né, que é os animais exóticos, né, ou as espécies exóticas, né, aqui no Brasil nós temos toda a espécie exótica, né, da fauna e da flora brasileira. Na África nós também vamos encontrar, só que em espécies diferentes. Nós vamos ter a relação das placas tectônicas, né, de acordo com os estudos, a placa sul-americana e a placa sul-africana formam uma divergência, né, uma vez que um dia elas foram juntas, né, e de acordo com a fragmentação das placas, elas se quebraram e se separaram, então elas tornaram-se divergentes, e elas vão se afastando cerca de 3 centímetros por ano. Então, aqui está a teoria das placas tectônicas, né? Os estudos mostram que um dia elas já foram coladas, né? Pela divergência, elas vão se separando, né, a cada ano um pouquinho. Que vocês estudaram lá no primeiro ano do ensino médio. Os aspectos humanos, né? Com relação aos aspectos humanos, em comum, podemos destacar o processo de ocupação realizado pelos europeus, fundamentados na exploração e pilhagem de recursos naturais, período conhecido como colonialismo. A ocupação europeia privilegiou a produção de matérias-primas e introduziu o caráter predatório de diversas atividades ligadas ao setor primário, como a extração de madeira e as monoculturas de produtos tropicais, também conhecido como plantation. A colonização de exploração adiou a industrialização dos países ocupados e contribuiu para o subdesenvolvimento econômico e social, características que são compartilhadas entre o Brasil e todos os países africanos. Ainda durante o processo de colonização, outro elemento começou a aproximar a África do Brasil, né? O escravismo da população negra. A migração compulsória de pessoas de etnia negras africanas para o Brasil trouxe ao país cerca de 4 bilhões de trabalhadores escravos, que foram empregados principalmente nas atividades ligadas aos ciclos econômicos, como a cana-de-açúcar, a mineração e o café, aqui na região sudeste do país. Atualmente, é notória a influência africana em nossa sociedade, na cultura em geral, como nos elementos incorporados pela língua portuguesa, toponomia,
hábitos alimentares e as crenças religiosas. Aqui nós temos, né, os fluxos, né, de imigração entre o Brasil e a África. Enquanto a África iniciava o neocolonialismo, o Brasil já estava experimentando a independência política. Então, nós estamos mais evoluídos do que ele em relação, né, a essa questão da saída, né, do colonizador. Ainda assim, a economia brasileira manteve a base primária como a africana, tendo na produção cafeeira produto tropical originário do continente africano, a principal atividade econômica e de atração de imigrantes para o Brasil, até o período correspondente às duas grandes guerras, no início do século XX. Nos dias atuais, as atividades primárias, como a agropecuária, o extrativismo vegetal e mineral, continuam representando o sustentáculo da economia dos países subdesenvolvidos africanos. Mesmo o Brasil sendo um país industrializado, as produções da soja e de minério de ferro correspondem aos principais produtos da pauta de exportação brasileira. O Brasil é um dos países que tem recebido mais imigrante devido às mudanças políticas que no mundo todo vem restringindo a imigração e criando barreiras físicas e ideológicas àqueles que tentam vida em novas terras. Aí nós temos, né, o novo bloco econômico, que foi formado aí pelos países emergentes do mundo, né, são os BRICS, e com a entrada da África do Sul se transforma em BRICAS, né, então é Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. É um termo utilizado para designar o grupo de países de economia emergente, né, que é formado por esses líderes, né, que vem despontando aí economicamente no mundo. Então, a coordenação entre Brasil, Rússia, China e Índia iniciou-se de maneira informal em 2006, com a reunião do trabalho entre os chanceleres dos 4 países, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde então, o acrônimo, criado alguns anos atrás pelo mercado financeiro, não mais se limitou a identificar 4 economias emergentes, né, que é o BRIC, e passou a construir mecanismos de cooperação entre as áreas que tenham o potencial de gerar resultados concretos aos brasileiros e às populações dos demais integrantes. Em 2011, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, acrescentando o S ao acrônimo agora, que é os BRICS. Aí nós temos, né, as exportações geradas por esses países. Então, a gente vê aí, né, que é crescente, né, apenas aqui nós tivemos um decréscimo, né, e todos esses países vêm aí despontando suas economias e desenvolvendo seus países. Não só a economia, mas também a urbanização. As exportações e as importações e a balança comercial, né, desses países, né, em parceria com a África do Sul. Então, nós temos aí as porcentagens, né, sempre em milhões de dólares, porque tudo que se refere ao mundo, né, não é tratado como moeda local, e sim como o dólar, porque ela é a moeda de referência internacional. As relações exteriores, né, aqui no Brasil é comandada pelo Itamaraty, né, então a cooperação entre os BRICS no setor financeiro levou ao lançamento de 2 primeiras instituições do mecanismo, o novo balanço de desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. A criação do banco visou a responder ao problema global da escassez de recursos para o financiamento de projetos em infraestrutura, e o objetivo do ACR é assegurar liquidez para enfrentar crises na balança de pagamento dos países do agrupamento. Em 2019, o Brasil exerceu a presidência de turno dos BRICS sob o mote Crescimento Econômico para um Futuro Inovador. Então, eles têm aí na pauta, né, o crescimento econômico e um futuro inovador para esses países.
Foram priorizados iniciativas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, economia digital, saúde, cooperação no combate ao crime transnacional e a aproximação entre os setores privados dos 5 países e o novo Banco de Desenvolvimento. A presidência de turno brasileira organizou mais de 100 reuniões ao longo do ano, inclusive 16 em níveis ministeriais. A Cúpula de Brasília, realizada em 13 e 14 de novembro de 2019, contou com a presença dos 5 chefes de Estado e de governo. Em 2020, né, essa reunião vai acontecer na Rússia, né? Então, o turno dos BRICS cabe à Federação da Rússia, que organizará a 12ª cúpula do agrupamento, em São Petersburgo, no último trimestre do ano. Então, está para acontecer aí. Se caso não acontecer, eles vão adiar para 2021 pelo fato do Covid-19, né? Aí nós temos aí os 5 representantes de Estado e de governo, né, dos BRICS. Rússia, né, aqui já está. Rússia adia a cúpula dos BRICS devido ao novo coronavírus, dado da agência brasileira. Então, esses dados vêm sempre do Itamaraty, tá? E assim nós chegamos ao final desse bimestre. Eu agradeço a todos vocês pela participação. E aqui estou eu. Tudo bem, gente? Tudo, professora. Ah, que bom. Deu para ouvirem direitinho, para acompanharem? Deu sim, deu sim. Deu? Ah, então tá bom. Vocês têm alguma dúvida em relação a alguma coisa, fazer alguma colocação? Não, professora. Tá suave na nave, Ria? Sim. Sim? Nem em relação aos BRICS? Não, tá tudo de boa. Ah, então tá bom. Como vocês avaliam esse bimestre aí que nós estamos fechando? Já vou, né, pensar em fechar nota. E o bimestre acho que não foi bom. Não foi bom? Por quê? Que não foi. É bom, sempre bom vocês colocar, porque não foi bom. O continente africano não é legal de estudar ou outros motivos de pauta? Não, acho que a senhora estava falando no geral. No geral, pra mim, não foi bom. Ah, no geral não foi bom, né? Ah, entendi. Mas em relação ao conteúdo. Vamos falar do conteúdo, depois a gente fala de nós, né? Que daí eu vou interromper a gravação, tá bom? Em relação ao conteúdo, vocês conseguiram absorver? Vocês esperavam, né, estudar aí o continente africano e toda essa questão do colonialismo dentro, né, do currículo do Estado? Vocês já estudaram África em outros momentos, com outros professores? Não, estudei com nenhum professor, não que eu tenha lembrado. Não? Ah. Não. É sempre questões que caem em prova devido, né, à matriz africana que a gente tem no país. Então, sempre, né, que vocês se depararem aí com esses conteúdos, é sempre bom estar atentos, né? Até mesmo porque é questão de atualidades, como a gente já veio trabalhando aí nas outras aulas, né? A África é um continente que, né, a gente sabe que é muito dinâmico, pela relação dos conflitos civis, pela relação, né, da produção e exportação de minério, pela questão étnica cultural ou multiculturalismo, e assim sucessivamente, tá bom? Então, vocês que vão fazer vestibular aí, né, se puderem dar sempre uma lida, né, mais específica, mais detalhada, e pela questão de que os povos africanos faz parte da nossa matriz étnica, né? Nossa matriz, como vocês estudaram o ano passado, é formada pelo índio, pelo branco, que é o português, e pelo africano, que é o negro, que veio na condição de escravo, tá bom? No mais, é isso? Alguma dúvida, alguma colocação? Ou eu posso parar a gravação? Pode parar, professor. Pode parar.